trazer uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Meu Deus, eis aí a tua igreja. Que a tua igreja esteja, meu Deus, com os ouvidos atentos àquilo que tu tem a dizer nesta noite. Porque a tua palavra diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu Deus, que tu use o teu filho como um canal do seu fluir. Que a tua glória venha ser derramada, Senhor, e que venhamos sair daqui com mais entendimento. Porque a cada dia, meu Pai querido, devemos, Pai querido, buscar a cada dia o seu entendimento, meu Deus, para que possamos abundar na tua casa, Pai. Senhor, usa o teu filho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém. Os irmãos que aqui estão, os queridos ouvintes também. É bom rever alguns rostos aqui, né? É uma grande alegria, o motivo, né, de estarmos aqui é de alegria, mesmo com todas as nossas dificuldades e aflições, até porque Jesus não disse que seria fácil, né? Até aqui tem nos ajudado o Senhor. E ontem eu estava glorificando ao Senhor porque Ele me sustentou em 31 anos. Muitos jovens não chegam à metade. Muitas pessoas perecem no meio do caminho. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus e abrir as vossas Bíblias em Crônicas 28, primeiro livro das Crônicas 28, do 11 ao 20. Eu estou feliz porque os músicos, esse fundo é muito bom, eu gosto, né? Muito bom a música, o instrumento prepara o ambiente, né? E você, querido ouvinte, está cultuando a Deus conosco nessa hora, né? Você não está seguindo a live, você está cultuando a Deus através da live. E você que aqui está também, irmão. E eu estava agradecendo muito a Deus, né? E estou muito feliz de poder estar aqui com os irmãos, de poder falar, poder estar de pé, né? A gente tem que ser muito grato a Deus nas mínimas coisas. Às vezes a gente foca tanto no que a gente quer, que a gente esquece de agradecer a Deus por estarmos de pé, por podermos falar, por termos uma mão para levantar, né? E eu agradeço a Deus por Ele ter me dado saúde e força para estar aqui fazendo a obra do Senhor, né? E essa palavra, irmãos, já estava há um tempo no meu coração, só que não havia nada em papel, estava na minha mente. E Deus, Ele tem falado, palestrado ao meu coração sobre essa palavra. Essa palavra que fala sobre o servo dele, Davi, e o seu servo Salomão. E tudo começou lá em 1 Samuel, no capítulo 8, você não precisa abrir. A partir do versículo 5, o povo de Israel, Samuel já é de idade, e ele pretende, né, entregar os seus filhos como juízes para governar Israel, sendo que seus filhos eles não se posicionaram. E o povo de Israel começa a pedir um rei, que se levantasse um rei. E aquilo não agradou o coração de Samuel e nem agradou o coração de Deus. E o povo começa a incessantemente pedir um rei, porque as outras nações tinham um rei. E eles também queriam um rei. Samuel tentou advertir o povo não quis dar ouvido e queria um rei. Então eu acredito que Deus, na sua presciência, levantou um rei segundo o coração do povo, né? Porque se nós olharmos para as atitudes de Saul, nós vemos as atitudes de um homem. E o homem em si, ele age segundo a vontade do povo. O homem, ele age segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias concupiscências. E Saul não era diferente. Saul até que teve um pequeno começo, até que bom. Mas um homem que governa sozinho, eu digo sozinho, sem a presença de Deus, ele tem um prazo de validade, né? Se nós começamos a obra do Senhor fora da direção de Deus, a obra na nossa vida tem um prazo de validade. Vai chegar uma hora que nós não vamos aguentar. Quem está hoje nessa pandemia, de fato, com Deus,
ele vai prevalecer. Quem não estiver com a presença de Deus, de fato, ele tem um prazo de validade. Porque se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver que virão dias mais difíceis do que esse que nós estamos vivendo. E nós vamos precisar sim estar com Deus. Vamos precisar sim da presença de Deus. E chega uma hora que Saul ele não resiste. Saul ele falha. E Deus ele despreza Saul. E Deus ele fala assim, eu acredito que Deus dá um basta naquela situação. Olha, eu levantei, vocês pediram. Porque vocês pediram, eu levantei. Nem sempre Deus faz aquilo que é da vontade dele. Ele faz por permissão para que nós venhamos a entender que não era a hora. Talvez você está tanto tempo pedindo alguma coisa e você ainda não recebeu. Mas quem sabe você recebeu algo que você falou assim, poxa, não era aquela hora. Porque eu peguei aquilo e me afastei do meu Deus. Eu peguei aquele carro e me afastei do meu Deus. Eu peguei uma bênção e me afastei por causa daquela bênção. Era vontade de Deus? Não, era permissão. Ele permitiu para que nós viéssemos a entender o que ele queria. E eu acredito que com Saul não foi diferente. Deus levanta Saul, Saul se precipita. Saul toma a frente do Senhor. E Saul cai, e Deus despreza Saul e fala assim, olha, basta. A partir de agora eu vou levantar, eu levantei um rei segundo o coração do povo, para vocês. Agora eu vou levantar um rei para mim. Um rei segundo a minha vontade, segundo o desejo do meu coração. Um homem segundo o meu coração. E Deus levanta Davi. E Davi ele se levanta de uma maneira inesperada, né? Porque se a gente for olhar para... Eu acredito que tudo que Deus faz, ele nos surpreende. Se a gente for olhar a própria entrada do rei Jesus em Jerusalém, a gente imaginaria hoje, se a gente não lesse as Sagradas Escrituras, a gente imaginaria Jesus chegando num cavalo branco, com uma capa vermelha, né? Simboliza o sangue de Cristo, uma coroa na cabeça. Aí Jesus chega de uma forma humilde. Jesus chega com uma mula, né? Emprestada, que não era nem dele. Então, Deus ele usa sempre as coisas pequenas para confundir as grandes, as que não são para confundir as que são. Talvez você está aí sentado e você se acha tão pequeno. Você acha que você não tem condição de falar? Você acha que você não tem força? Você acha que você é fraco? Mas Deus ele quer você fraco. Se você estiver forte, você nunca vai olhar para Ele. Se você estiver cheio dos seus objetivos, cheio dos seus sonhos, você nunca vai olhar para os sonhos e objetivos de Deus na sua vida. Deus ele quer o fraco. Deus ele quer o vazio de si mesmo. Deus ele não quer ninguém pronto. Deus ele não veio para os sãos. Deus ele veio, Jesus ele veio para os doentes. Todos nós precisamos de cura. Eu preciso de uma cura dentro de alguma área dentro de mim, na minha mente, no meu coração, nas minhas palavras. Todos nós precisamos de Deus em alguma área da nossa vida, precisamos de cura. E aqui está o hospital, a casa do Senhor. Aqui é o lugar que nós somos tratados. Aqui é o lugar que nós somos lapidados, que nós aprendemos. E Deus ele levanta Davi, o homem segundo o coração de Deus. E Davi ele tem algo diferente, algo que Saul não tem. Eu estava estudando, é tão bom a gente vir à escola bíblica dominical, e eu sinto falta. E o pastor um dia estava dando um estudo sobre Samuel, sobre Davi, falando, né, do Antigo Testamento, e ele falou assim, olha, em momento nenhum você vai ver Saul preocupado com a arca, e a arca simbolizava a presença de Deus. Saul não se preocupava com a arca, mas se você for olhar para Davi, olha a postura, a diferença da postura de um rei sozinho e de um rei que governa segundo o governo do céu, que era Davi. Ele pega e ele olha no capítulo 17 de 1 Crônicas e ele fala assim, olha, tem alguma coisa errada. Eu tenho a minha casa de cedros, eu tenho um palácio, e a casa do Senhor ainda está em tendas. Eu tenho tudo aqui, e a arca da aliança, e o meu Deus está morando em tendas.
e ele coloca algo no seu coração de construir o templo do Senhor. E ele chega para o profeta Natã e fala: olha, eu vou construir o templo do Senhor. E Natã, profeta do Senhor, era a boca de Deus na terra naquela época. E ele vira e fala assim: faça porque Deus é contigo. Tudo que você tem desejo de fazer para Deus, faça. E naquela mesma noite, Natã pega e vai embora. Naquela mesma noite, o Senhor vira para Natã e direciona Natã no que ele vai fazer, no que ele deve falar para Davi. Natã falou aquilo com o seu coração, eu creio que com alegria, com desejo. Mas Deus não trabalha segundo o desejo do coração do homem. Deus trabalha segundo os desejos do seu próprio coração. Ainda que o seu desejo venha a ser bom, ainda que os objetivos que você tenha para Deus venham a ser bom, mas Deus tem uma direção, tem um planejamento na sua vida. E você não faz mais o que você quer, você age segundo os desejos e a vontade de Deus. Até no que você faz para Deus. Você pode ter seus planos para Deus, mas Deus tem um plano para você. Talvez você quer ser um cantor, mas Deus quer que você seja um pregador. Talvez você é um obreiro, mas Deus quer ver um futuro de um pastor em você. Então, nós precisamos entender que Deus tem um plano na minha e na sua vida. E que ainda que você venha ter um desejo para Ele, Ele pode até te levar a fazê-lo, mas Ele tem os objetivos dele para mim e para você. E ele chega para Davi e fala: olha, Davi, o Senhor me falou aqui que você não vai construir o templo. Você vai preparar alguém para que construa o templo. Alguém do fruto da sua semente. Alguém, carne da sua carne. Esse eu vou levantar para que se construa as obras de Deus. Talvez você tenha expectativas de coisas que você vê, que você não vê resposta, que você acha que você não vai alcançar. Mas tem objetivos de Deus na sua vida que não são para você. São para o seu filho, são para a sua herdade, são para aqueles que vão dar procedência ao seu legado. Porque Davi tinha um legado. Nós que somos cristãos, cada um de vocês tem um legado. Cada um de vocês, quando descer a sepultura, o que nós deixaremos? O que eu deixarei? E Davi, ele tinha um legado. Davi tinha um desejo. Mas Deus tinha um plano, não só para Davi, mas para toda a sua geração. Para todos aqueles que iriam vir após ele. Talvez a nossa visão esteja tão voltada para nós mesmos, para o que Deus quer fazer na minha vida. Eu quero dizer uma coisa para você: o que Deus tem para você, não é só para você, é para toda a sua casa, é para toda a sua família, é para os seus filhos, é para que eles deem sequência ao que você tem levantado. Se é que nós temos levantado alguma coisa para Deus, será que nós temos levantado algo para Deus? Será que nós temos levantado planos e projetos para Deus? O que Deus está falando aqui hoje é projeto. Qual é o nosso projeto? A gente só fala de projeto no começo do ano. O pastor fala e essa palavra ela cai no meio do esquecimento. Aquilo que nós projetamos no começo do ano já caiu por terra por causa da pandemia. Não, a pandemia veio e mudou tudo, mas o Deus é o mesmo. Deus ainda é o mesmo. Para você, querido ouvinte, para vocês que estão aqui, Deus não mudou. O que muda muitas das vezes é a nossa fé. O que muda muitas das vezes é a nossa mente. Quando começamos a olhar para as adversidades, quando começamos a olhar para a nossa condição, Deus é o mesmo. E ele lançou uma profecia que agradou muito o coração de Davi. E Davi entrou para orar a Deus e agradecer por aquela promessa que Deus fez para toda a sua geração e as gerações vindouras. Davi, eu creio que ficou feliz demais, não é para menos. E chega agora em 1 Crônicas 28, a partir do versículo 11, diz assim, Davi, 28, versículo 11, diz assim: Davi dá a Salomão o desenho do templo.
E deu Davi a Salomão, o seu filho, o risco do alpendre, as suas casarias, as suas tesourarias, os seus cenáculos, as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório, e também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor, e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas sagradas. 13. E das turmas dos sacerdotes e dos levitas, e de toda a obra do ministério da casa do Senhor, e de todos os seus utensílios do ministério da casa do Senhor. Ouro Deus, 14. Ouro Deus segundo o peso do ouro, para todos os utensílios de cada ministério, também a prata por peso para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada espécie de serviço. E o peso para os castiçais de ouro e as suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal, e as suas cadeias, também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal, e as suas cadeias, segundo o uso de cada castiçal. Eu vou parar aqui, que eu creio que até essa parte já dá para a gente entender, né? Se nós formos olhar a partir do versículo 11 ao versículo 13, Davi, como ele não tinha, ele não foi autorizado por Deus a construir o templo, ele faz projetos e guarda, como um meio de preparar o ambiente para o que viria a ser o futuro rei de Israel. Ali naquele momento, ele não sabia que o rei seria Salomão, mas ele, de antemão, já havia preparado todo o projeto, todo o desenho da casa do Senhor, porque ele tinha tanto desejo, ele tinha tanto apreço pela glória de Deus, pela presença de Deus, que Davi não dava descanso aos seus olhos. Davi, quando ele foi buscar, quando a arca veio, ele ficou de uma forma que Saul jamais ficaria, até porque Saul nem se importava com a arca, ou seja, com a presença de Deus. Mas o homem segundo o coração de Deus, ele anseia pela presença de Deus. Ele não consegue ter a sua vida cotidiana, a sua vida dentro do seu palácio, com a sua coroa, com as suas vestes reais. O crente, ele não consegue ter a sua vida cotidiana porque ele tem um bom emprego, uma boa casa, porque está tudo dando certo. Ele não se conforma com isso. Falo porque eu não sou perfeito, mas eu sinto como se faltasse algo na minha vida. Eu olho para o céu e eu falo assim: Senhor, eu quero entrar na tua presença. Eu tenho uma boa esposa, meus pais são maravilhosos, não são perfeitos, mas são maravilhosos. Minha esposa não é perfeita, mas é maravilhosa. Meus irmãos, eu congrego numa igreja abençoada, mas eu sinto, Senhor, que ainda falta alguma coisa. Eu preciso de mais da tua presença, eu preciso estar pronto para quando o Senhor me chamar, porque isso aqui para mim tem um preço, é muito bom, mas eu sinto como se faltasse algo na minha alma. E eu pergunto a Deus: Deus, o que é isso? Que desejo é esse, Senhor? Que dentro de mim ele brota para poder te querer mais, para poder um dia chegar diante da tua face e poder ver o teu rosto, e poder sentir a tua presença, e ver o seu rosto, e ver como é que é o céu, e ver o que nos aguarda. Fala assim: Senhor, que desejo é esse? Eu creio que era esse desejo que Davi sentia quando ele sentava no seu trono, na sua cadeira, e ele não via, e ele não conseguia, ele olhava pela janela e não conseguia ver o templo do Senhor. Nós não podemos nos conformar com esta vida, nós não podemos nos conformar com essa situação. Nós precisamos sentir falta de Deus. O que eu sinto na verdade é falta de Deus, mais da presença de Deus, mais do céu, mais das coisas do céu, mais do que me aguarda. Às vezes eu fico pensando em como será entrar na glória, olhar para o rosto de Jesus, sentar na mesa com os meus irmãos, ver aquelas pessoas que eu não vejo mais aqui.
Sabe o que é isso? Porque isso tudo aqui vai passar. E Davi, ele cria projetos para o seu filho. E eu comecei a imaginar, poxa, eu vou ter um filho. Agora não, irmãos, né? Mas uma hora vai chegar. Qual o projeto que eu estou preparando para o meu filho? Porque ele não sabia que seu filho seria Salomão a ser coroado. Mas ele de antemão já preparou os projetos para preparar o ambiente, o cenário para o seu filho reinar, para o seu filho dar sequência ao que ele fez. Ele falou: não, eu não vou ser o construtor da casa do Senhor, mas eu vou preparar, mas eu quero contribuir, eu quero ser parte disso, eu quero ter parte na casa do Senhor, naquilo que é para o meu Deus, mesmo que eu não esteja mais aqui. Eu quero ser lembrado como aquele que fez a obra de Deus, como aquele que foi fiel, como aquele que amou a Deus, como aquele que fez a diferença. Saul estava muito preocupado com a sua coroa, com o seu reinado, com o seu exército, com ir para a guerra ou não ir para a guerra. Vivia atrás de Samuel, porque Samuel era a boca de Deus. Mas se você olhar para Davi, ele tinha um profeta na época, mas ele tinha a sua particularidade com Deus. Ele tinha a sua intimidade com Deus. E se você for olhar do 11 ao 13, os projetos eram para edificação da casa do Senhor. Não era um projeto cotidiano. Talvez a gente tenha um filho hoje e a gente pensa: olha, eu quero que o meu filho seja um médico, eu quero que o meu filho seja um advogado, não, eu quero que o meu filho seja um bombeiro, um policial federal, não, eu quero que o meu filho seja alguém importante. Amém. Não é pecado isso, isso é algo muito bom. Mas quais os projetos que nós temos para os nossos filhos dentro da casa do Senhor? Porque esses projetos aqui que Davi estava fazendo era para a construção de algo para Deus. Será que nossa visão está voltada, o projeto de Deus das nossas vidas está voltado? Você pode ter um plano para o seu filho na terra, para as coisas da terra, pode, mas tem um porém. Será que nós temos ensinado, instruído os que virão após nós a ser alguém na presença de Deus? Eu não estou falando de título, eu estou falando de ser um servo de Deus, porque título não revela servo de Deus. Título não vai... O título é algo para a edificação do corpo, né? É parte do ministério ali, né? Para a edificação do corpo, amém. Mas intimidade com Deus, vida com Deus, a nossa geração futura, a nossa geração atual e futura, será que nós temos instruído, feito projetos para que eles possam dar continuidade? Será? E no versículo 14 ao versículo 18, ele vem com os projetos e ele começa a dar, sabe o que? Davi, ele começa a dar ouro e prata para a construção do templo, para os utensílios da casa do Senhor. Às vezes nós preparamos uma conta no banco, ou preparamos um dinheiro, pensamos: não, eu tenho que separar um dinheiro para a faculdade do meu filho. Eu não estou falando que você não deva fazer isso. Eu estou falando que a gente deve saber dividir as coisas e colocar Deus em primeiro lugar. Antes de você aplicar algo de valor ao teu filho, insira nele o projeto, para que ele venha entender o que ele vai fazer com aquilo para onde você vai levar ele. Ah, eu quero levar meu filho para dentro de uma faculdade, então estou preparando tudo. Mas será que quando ele estiver pronto entre aspas, e ele estiver dentro da faculdade, ele vai saber quem ele é? Porque chega lá, você vai encontrar droga, você vai encontrar tudo. O mundo, ele não é uma bolha dentro da nossa casa. A gente vai se deparar com momentos difíceis. A nossa geração presente, atual e futura vão se deparar com situações mais difíceis. E será que eles será que nós e eles estão preparados para enfrentar isso? Será que eles vão chegar lá com uma personalidade
Será que eles vão chegar lá com um caráter formado em Cristo, para chegar e ter aquelas ofertas e saber dizer não? Porque Daniel e aqueles jovens, Ananias, Azarias e Misael, estavam dentro da grande Babilônia, vendo toda a glória de Nabucodonosor e toda a sua província. Mas eles olharam para aquilo, e aquilo não encheu os seus olhos, porque eu acredito que eles foram instruídos. Eu acredito que eles tiveram uma base lá na terra deles, com seus pais, para ser daquela forma. Então, se nós, o preparo começa agora, o projeto é agora, a hora de projetar é agora, para quando nós viemos a entregar ouro e prata, eles vão saber valorizar, eles vão saber aonde depositar, eles vão saber no que investir. E esse ouro e essa prata aqui era para Deus. Davi, ele tinha muitas riquezas, muitos bens, mas ele separou algo para Deus. E Salomão sabia, mais tarde Salomão veio a saber que aquele valor era para que ele fizesse a obra de Deus. A gente precisa ensinar aos nossos filhos. Ah, você está falando isso, você não é pai. Eu não sou pai não, mas eu sou filho. Eu tive um pai que me ensinou, na prática, a botar Deus em primeiro lugar, a não ser levado por dinheiro, a não ser levado pelas coisas dessa vida, a não ser levado por namorada, por família. Eu não estou dizendo que eu não amo minha família, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus está acima de tudo na minha vida. Deus está acima de tudo na minha vida, Deus. E eu falo com Deus, Deus, se tem alguma coisa que me prende na terra, me mostra, para que eu possa aprender a botar o Senhor acima de todas as coisas, para que eu não venha ficar aqui, porque o Senhor vai voltar. Eu não quero ficar aqui, Senhor. Eu não quero ficar nesse lugar, eu não quero ficar sofrendo aqui não. Eu quero entrar na tua presença. Eu não abro mão da minha salvação, porque eu aprendi a lutar pela minha salvação. E eu aprendi que o caminho fácil é o caminho que leva à perdição, e que o caminho difícil, o caminho das lágrimas, o caminho do sofrimento, o caminho do joelho no chão, é o caminho que nos leva à presença de Deus. Você está aí sofrendo, passando dificuldade, persevera. Dobra o seu joelho, ensina o seu filho na prática, ensina a sua família na prática, porque eles verão as suas boas obras, glorificarão ao vosso Pai que está nos céus. O caminho do crente não é um caminho de facilidade, é um caminho de lágrimas, é um caminho de dificuldade, é sim, mas você consegue sentir paz. Eu não tenho tudo que eu quero. Crente não tem tudo que quer. Se a gente tiver tudo que a gente quer, a gente nem fica aqui dentro da igreja, a gente vira as costas e vai embora. Mas Deus quer nos ensinar a valorizar Ele, a fazer projetos para Ele, a ensinar os nossos filhos a viver para Ele. A melhor forma de ensinarmos alguém é fazendo. O líder ensina fazendo, o chefe ele manda, faz o que eu mando, vai para a igreja, vai lá, vai para o ensaio. Não, eu tinha uma mãe que fazia culto, que ia todos os cultos na igreja, inclusive os ensaios de terça-feira, e ela levava a gente, eram 3 crianças, e aí ela estava ali, subindo rua de pedregais, subindo rua cheia de buraco, na lama, na chuva, estava indo para a casa do Senhor, com 3 filhos, e hoje a gente quer medir esforço para fazer algo para Deus. Hoje a gente acha que está difícil. Ah, mas é a pastora, ela nasceu pastora. Ninguém nasce pastor, ninguém nasce presbítero, ninguém nasce homem de Deus. Eu fui criado na igreja, eu só aprendi a ser cristão com 15 anos de idade, quando Deus começou a me visitar. Eu não sabia o que era intimidade com Deus, o que era ser visitado por Deus. Eu via as pessoas sentindo a presença de Deus, eu não sabia o que era. Falei, que alegria é essa que esse povo está sentindo? O que esse povo está rindo? Eu fui criado na igreja. E versículo 19, para finalizar, já fechando, é muito lindo. Versículo 19 diz assim: tudo isso disse Davi, por escrito me deram a entender por mandado do Senhor, a saber, todas as obras deste risco.
Tudo que Davi estava ensinando ali, tudo que Davi estava preparando ali, não era dele. Era Deus que estava mandando ele fazer. Era Deus que estava orientando ele a fazer. Se você quer ter um bom filho, se você quer ter uma boa esposa, haja segundo a orientação de Deus. Faça os seus projetos segundo os projetos de Deus, que você vai ter um filho abençoado, que você vai ter uma filha abençoada, que você vai ter uma família abençoada. Eu ainda não sei o que é isso, porque eu particularmente ainda não tenho minha família completa. Mas quando eu olho para mim e olho para os meus irmãos, nós não somos perfeitos. Já falei em tanta coisa, irmão. Tanta coisa. Mas hoje eu olho meus irmãos, a gente, tudo com... chegando de 30 e pouco, Flavinho vai chegar aos 30. E eu falo assim, como é bom uma pessoa dar prioridade a Deus, honrar a Deus. É impossível você honrar a Deus e Deus não te honrar. Eu não estou falando que você deve deixar sua família para trás. Eu estou falando que a sua família deve estar inserida no que você faz para Deus. Você vai ofertar? Seu filho tem que estar junto, te olhando ofertar. Você está orando? Chama seu filho, chama sua esposa. Insere eles no projeto de Deus na sua vida. Se ele não é crente, continua lutando. Que uma hora ele vai vir, ela vai vir. Uma hora ele vai trazer. Na hora que Deus quiser trazer, ninguém para. Não para. A gente tem que estar inserido. A nossa família, os nossos filhos têm que estar inseridos. Davi, ele estava agindo aqui, ó, tudo que ele fez foi mandado por Deus. Todo o projeto, todo o preparo, foi tudo preparado ali, ó. Davi e Deus preparando tudo para Salomão e Deus. E no versículo 20, fechando, é mais lindo ainda. Diz assim: e disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo e faze a obra. Eu lembrei de 1 Josué, em que Deus ele chega e incentiva Josué: esforça-te, tem bom ânimo, não te espantes, não te assuste, eu sou teu Deus. E Davi começa a ser tipo, eu creio que Davi estava sendo usado por Deus ali naquela hora, e ele falou aquilo para Salomão, porque Salomão estava com medo. Talvez você não teve um pai para te ensinar, mas Deus te deu um pastor para te ensinar. Talvez você não tenha um pai para te abraçar, mas Deus te deu um pastor para te abraçar. Deus nunca deixa a gente desamparado. E nós temos aprendido aqui. Quando eu não estou aqui, outro está aqui, eu estou aí aprendendo. A gente tem que crescer junto. Esforça-te, tem bom ânimo e faze a obra. Esforço é algo que tem algo sobre nós que está deixando a gente pesado, e a gente tem que fazer um esforço, algo a mais. A gente não quer fazer muitas das vezes algo a mais. A gente não quer ir além, mas Deus está falando: esforça-te e tem bom ânimo. Jesus ele disse isso também, e nós nos esquecemos. Nós queremos a facilidade, nós queremos estar sentados e a bandeja vem e nos serve. Mas Deus está falando: esforça-te. Eu não sei se você que está aí sentado, você que está aqui, querido ouvinte, Deus está falando para você: esforça-te, tem bom ânimo e faze a obra. Muitos não querem mais fazer a obra. Muitos o pastor fala, não quer mais fazer a obra. Muitos o irmão chama para vir, não quer fazer a obra. A gente não quer, mas muitos não querem fazer a obra de Deus. Mas fazer a obra de Deus é uma construção. O que você faz aqui, irmão? Não é de graça. Um dia
gente vai estar lá, ó. Qual o material que a gente está mandando para lá? As obras. Quais são as nossas obras? O que nós temos feito para o nosso Deus? Em meio à pandemia, com pandemia ou sem pandemia, não há desculpa para que nós não façamos a obra de Deus. Seja dentro da nossa casa, seja no meio da nossa parentela, não sei de que forma, irmão. Porque se eu olho para o Alcântara está cheio. Está todo mundo andando, está todo mundo vivendo. Aí quando chega para fazer a obra de Deus, a gente não quer fazer. A gente bota desculpa na pandemia, mas a gente se esquece que Deus não é bobo, que Deus esquadrinha o nosso coração, a nossa alma. E antes que uma palavra saia da nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai dizer. Então, não adianta. Você pode estar tentando enganar um líder ou qualquer outra pessoa, mas Deus está vendo os nossos corações. Está vendo a nossa alma, se há desejo nele. Se em nós há algo dele, se em nós há os projetos dele. Será que dentro de nós há um projeto de Deus? Não. Eu quero carregar o projeto da casa do Senhor. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero fazer algo para o meu Deus. Eu não estou falando aqui de trabalhar só dentro da igreja, não. Estou falando de viver a obra de Deus, de falar com alguém, de evangelizar alguém, de orar por alguém, não importa o lugar, faze a obra de Deus. Tem esforço-te, tem bom ânimo e faze a obra de Deus. Porque o Senhor Deus, o meu Deus, Ele fala assim, é o meu Deus. Não é o Deus que eu estou te ensinando você a servir, não. É o Deus que eu tenho servido todos esses anos, porque Davi já era velho. Ele não fala, serve a esse Deus, porque hoje o que a gente faz é isso, serve a esse Deus. Vai para a igreja, busca a Deus. Não, vem comigo. Vamos servir a Deus junto. Vamos fazer a obra de Deus junto. Davi, ele fala, o meu Deus. É o Deus que você me vê aí, todos os dias na madrugada orando, buscando a Deus. O meu Deus é o Deus que eu quero que você sirva. Davi se coloca ali, como exemplo. Quando ele fala o meu Deus, é o Deus que eu sirvo. E para fechar, o meu Deus há de ser contigo, não te deixará, não te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Tem muito filho, tem muitos parando no meio do caminho. Alguma coisa faltou na instrução. Alguma coisa faltou lá no começo, para que ele não terminasse a obra do Senhor. Ele chegou em um determinado momento, dançava na igreja, fazia peça teatral, mas hoje não está. Hoje não está mais na igreja. Alguma coisa faltou na instrução lá atrás. Alguma coisa foi deixado para trás. Mas eu quero dizer para os irmãos, para que nós venhamos a resgatar. Você que está em casa, se estiver afastado, ainda é tempo para resgatar os projetos de Deus na sua vida. O que Deus tem para fazer na sua vida está parado, mas depende de mim e de você, para que nós venhamos a dar sequência, para que nós venhamos a terminar a obra do Senhor, porque a obra do Senhor ainda não acabou. A obra do Senhor continua, e nós devemos perseverar para que nós venhamos a fazer toda a obra, até que nós terminemos a obra da casa do Senhor. E essa obra ela só vai acabar quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Enquanto Jesus não voltou, a obra continua, a missão continua, o evangelho continua, a pregação do evangelho continua, a luta continua, até que a obra esteja completa. A igreja, eu, você, nós não podemos parar. Se alguém disse para você parar, se alguém fez chacotagem de você, continua. Se você está sofrendo, continua. Se a luta está grande, continua, porque Ele não te desamparará, Ele não te deixará. É o que está escrito aqui: não te deixarei, não te desampararei. Foi o que Ele falou aqui, até que você termine toda a obra. Porque o mesmo Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar essa obra aqui, para que nós estejamos lá em nome de Jesus. Na certeza da vitória, você toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém.